Abraão é colocado à prova. Você acha que é só você e eu? De jeito algum, meu filho. A provação é... Abraão é colocado à prova. Deus o mandou pelo nome, o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. É como que Deus dizendo: Abraão, estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque. Quem é Isaque? Filho de Abraão. Com quem? Com Sara. Não é com Agar. Como é que é o nome do filho da Agar? Diga. Ismael. Você já tem que saber, né? Pelo amor de tudo que é sagrado, né? Vamos lá. Pegue agora Isaque, seu filho, seu único filho, a quem tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrarei, queime o seu filho como sacrifício. Valei-me, Deus. Valei, toca o sino, sacristão. Se coloca no lugar de Moisés, perdão, de Abraão. Abraão, estou aqui, Senhor. Pega agora Isaque, seu filho. Diga o nome. Quem é pai aí? Diga o nome do seu filho. Padre, nem pensamento que eu vou fazer isso. Pegue seu único filho, a quem tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que havia indicado. Acordou de madrugada. Acredito que pouco tenha dormido. Acredito que pouco tenha tido paz. Não falou para ninguém. Se levantou, obedeceu. Mas, por favor, qual que é a chamada? O que é o pedido? Vá. Eu vou grifar de novo, que é importante. Queime seu filho como sacrifício. Não falou para ninguém. Obedeceu. Cortou a lenha. Saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão, 3 dias andando. Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados. Nessa caminhada é uma das cenas, inclusive grandes artistas, ao longo dos séculos, pintaram, desenharam. E eu queria que você realizasse. Eu tenho uma imagem. A imagem que eu tenho é Abraão com mais idade, nós sabemos que ele tinha idade. Um burrico, alguns empregados atrás e o menino do lado. Essa é a cena. 3 dias. Abraão curtindo. Abraão sentindo pesaroso o que vai ser, o que vai acontecer. É impressionante. Nenhum diálogo até então com Isaque. É a prova de Abraão. Eu te pergunto, você já passou por alguma prova na sua vida? Mas o que vai acontecer? Chega o momento e ele diz: fiquem aqui. E eu já vou dando algumas pistas de compreensão. É como que Abraão dizendo: eu não sei se será heróico, não sei se será trágico ou será uma barbaridade. Não quero testemunhas. Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos adiante para adorar a Deus.
Daqui a pouco nós voltamos. Abraão não tem coragem de contar. Esse texto é marcado por grande silêncio. 3 dias andando. Não há diálogo entre o pai e o filho. Não há diálogo com os empregados. É um silêncio. A prova é terrível. Abraão pega a lenha para o sacrifício. O pôs nos ombros de Isaque. Essa é uma das imagens mais tétricas, fervorosas, e uma das imagens mais fortes. Abraão pega a lenha para o sacrifício e põe nos ombros de Isaque. O próprio filho tem que carregar a lenha que será queimado. Muito cedo, aqui foi interpretado o Cristo, que carrega a própria cruz para ser crucificado. Abraão pega a faca, o fogo, e os dois vão andando juntos. Como Abraão pediria que não houvesse diálogo. Nessa hora derradeira, que não houvesse o que não teve antes, perguntas para não ter respostas. Daqui a pouco o menino diz: Pai. Imagine você. O pai sabe a realidade. Ele sabe o sacrifício que tem que fazer e escutar do filho que está do lado com um feixe de lenha: Pai. Abraão responde: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Ó pergunta dolorosa. Ó dor imensa do coração deste pai. É quando Abraão, e lembremos que Abraão é um patriarca e tem visões de profeta e profetiza. Aqui, Abraão contra tudo. Abraão diz algo que ele não ouviu. Aqui nessa resposta de Abraão, existe uma fé que não dá para se medir. Deus não havia dito, mas o pai Abraão já sabe que o pai Javé ama. Deus dará o que for preciso. Percebe que Abraão não tem certezas. Deus dará o que for preciso. Deus providenciará o quê? Forças para sacrificar o filho? Carneiro? Um desfecho na história diferente? Deus proverá. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gostaria que você refletisse as grandes provas de nossa vida, a ponto de pensar que Deus não nos pede algo tão difícil como Abraão. Mas eu te pergunto, e já deixo esse questionamento: o que Deus está pedindo para que eu e você sacrifiquemos na nossa vida? Deus não ousaria, porque sabe o quanto nós somos limitados, sacrificar um filho. Mas o que Deus está pedindo para você sacrificar? Tenta pensar isso. Lembra, Deus providenciará. A imagem, e eu só ajudo você na imagem. Abraão com a tocha na mão,
no outro a faca, o punhal. Isaac, a criança carregando o feixe de lenha, vira-se para o pai e diz: pai, cadê o cordeiro? Meu filho. Os corações devem ter estremecidos. Deus providenciará. E o silêncio que tantas vezes você questiona. Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência, filho, na tua espiritualidade. A não resposta imediata, escreva isso. O silêncio não é ausência. É uma presença silenciosa, mas é presença. Põe isso na tua vida. Quantas vezes você está dizendo, Deus providenciará, e de repente começa a blasfemar, se revoltar. Deus fará o que for preciso. E continuaram a caminhar juntos, até chegarem ao lugar que Deus havia indicado. Abraão fez o altar no silêncio de Deus. Até me arrepia pensar nessa cena. Arrumou a lenha em cima do altar. Depois amarrou Isaac, amarrou o filho, colocou sobre o altar em cima da lenha. Pegou o filho amarrado, colocou em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho único. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício no lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor fará o que for preciso. O Senhor, toca o sino, sacristão. O Senhor fará o que for preciso. O Senhor Deus fará o que for preciso na minha vida. Veja, filho, o ato de fé de Abraão. No silêncio de Deus continuou. Amarrou o filho, continuou. Certamente seu coração estava espedaçado. Continuou. Pegou a faca, colocou a lenha. Agora eu sei. Abraão, Abraão, não machuque teu filho. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho único. Mais uma vez o anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia na praia e do mar. Eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Qual sacrifício Deus está pedindo para nós? A mesma pergunta de ontem. O que o Senhor está pedindo para que sacrifiquemos não é o seu filho, não é sua filha, mas o que é que está ocupando o lugar de Deus? É isso! Eu te pergunto agora, como você lida com o silêncio de Deus?
Leve isso para a tua oração. O silêncio não é ausência. Como você lida com os sacrifícios que Deus pede? Você vai dizer, mas que barbaridade! Como Deus pode pedir para sacrificar o filho? Foi o que Abraão entendeu. O que estava em questão era que com o nascimento de Isaac, este ocupou o lugar demasiado na vida de Abraão. E era hora de mostrar quem é que estava acima de tudo. Foi Deus que deu Isaac. O Deus que dá, o Deus que pede. Filhos, é essa a dimensão a ser refletida. Os filhos são temporários, são graças de Deus. E quando Abraão está disposto a sacrificar o próprio filho, por Deus, ele reconhece que Deus está acima de tudo. Foi a forma limitada, ainda, vamos dizer, imprópria, limitada, parcial, muito parcial, que Abraão tinha de Deus. É um processo de revelação. Mas muitos elementos podemos tirar da nossa espiritualidade. Deus pode estar nos pedindo sacrifícios. Às vezes, para reconhecermos Deus, Deus não está pedindo sacrifique sua paixão, sacrifique seus apegos, sacrifique a forma errada de viver, sacrifique os teus Isaques da vida. O problema é que a gente não sacrifica nada para Deus. Não sacrifica nada para a felicidade. Porque nós queremos ter bocados de felicidade. E não entendemos a felicidade plena que Deus quer nos dar.